Bom dia, bem-vindos a este evento Behind the Scenes. Vamos conhecer a área de recursos humanos da Jerónimo Martins e um excelente projeto de implementação de melhoria que consideramos um caso de referência. Venham daí. Olá, Susana, bom dia. Olá, Filipe. Obrigado por nos receberem neste evento Behind the Scenes, que pretende documentar um bocado aquilo que foi um bom caso de implementação de uma cultura de melhoria contínua. Estamos nos recursos humanos da Jerónimo Martins, na área de serviços administrativos partilhados, que basicamente é uma equipa de pouco mais de 30 pessoas, mas que apoia no dia-a-dia um universo de mais de 30 mil pessoas. E pedi-lhe para falar um bocado dos desafios que tem na área, falar um bocado dos processos que corre, as dificuldades que sente, mas também aquilo que o projeto Kaizen trouxe de novidade e aquilo que ainda hoje permanece. Certo. Nós aqui nos Serviços Administrativos Partilhados de Recursos Humanos tratamos de todos os processos administrativos do colaborador, desde o primeiro dia em que entra na empresa até o último dia que sai. Temos um âmbito de atuação em Portugal com todas as empresas do Grupo Jerónimo Martins, que vão das áreas mais diversas, desde o negócio dos supermercados, para o negócio de cash and carries, negócios agrícolas, retalho especializado. Portanto, o nosso âmbito de atuação são todas essas áreas. Trabalhamos ou prestamos serviço a mais de 30 mil colaboradores. Todos os meses garantimos, além de toda a parte administrativa, também o pagamento de salários. O negócio em que estamos inseridos é um negócio muito desafiante em termos de recursos humanos também, por causa da dinâmica que temos na nossa operação. É uma operação com lojas a funcionar 7 dias por semana, em horários alargados, em que procuramos um perfil de pessoas muito específico e, portanto, com um nível de exigência em termos de processos, muito volume, muita rapidez, o que nos obriga a estar sempre a procurar eficiências e melhorias. O Kaizen chega até nós com uma postura que nos obriga a questionar os nossos paradigmas, a olhar para a nossa organização interna e a olhar para os nossos processos de uma forma mais eficiente. Num primeiro momento, fizeram o diagnóstico de alguns dos nossos processos e das nossas dinâmicas de equipa, no sentido de identificar quais as oportunidades de melhoria que tínhamos na nossa direção. Foram identificadas 2 tipos de oportunidades de melhoria, umas relacionadas com a cultura e a organização da equipa e outras relacionadas com os processos transacionais. Em termos de cultura, foi identificada uma oportunidade de melhoria na polivalência e na variabilidade da execução das tarefas. E também chegámos à conclusão que tínhamos poucos dados para a tomada de decisões. Na parte dos processos, foram identificadas melhorias específicas em cada um dos processos, que estão relacionadas com simplificações ou com automatizações que se traduzem em eficiências. Obrigado, Susana. Nessa área dos processos, e sendo todos eles importantes, até porque lidam essencialmente com recursos humanos, com pessoas, há um de particular importância, que a Susana acabou por referir, que é o do processamento salarial. Nesse em concreto, tivemos que partir de alguns paradigmas, mas conseguimos implementar algumas alterações que permitiram vantagens. Consegue-nos falar um bocado daquilo que fizemos em conjunto e quais foram as resistências à partida e também o que é que se conseguiu? Claro, nós já tínhamos identificado uma oportunidade de melhoria num processo específico do processamento salarial que tinha a ver com as transferências para os colaboradores, mas efetivamente estávamos com dificuldade em implementar essas oportunidades de melhoria. O Kaizen veio e permitiu-nos orientar a nossa metodologia de trabalho no sentido de conseguirmos efetivamente levar a bom porto esta oportunidade de melhoria. O que é que se fez? Com a ajuda do Kaizen fizemos um levantamento do processo e todas as tarefas associadas a ele, identificando as tarefas redundantes, as tarefas de valor acrescentado e alguns quick wins, e com base nesse levantamento conseguimos idealizar uma solução de gestão do processamento das transferências para os colaboradores mais eficiente, que nos permitiu reduzir o tempo de execução deste processo em 43%. Isto para nós foi um ganho muito significativo, porque ao reduzirmos este tempo de execução do processo, permitiu-nos incorporar no próprio processamento salarial movimentos e alterações que não estávamos a conseguir anteriormente, porque o processo durava mais tempo. E, portanto, para nós foi um ganho muito significativo.
Obrigado, Susana. Este processo de processamento salarial é de facto um bom exemplo, porque tem melhorias que, para além de lhes ter permitido ganhar eficiência interna, deu um melhor nível de serviço do processo na organização e também com muitos benefícios para o colaborador. Temos muitos outros processos dentro de casa, vamos falar mais um bocadinho sobre alguns deles. Olá, Joana. Olá, Filipe, bom dia. Bom dia, muito obrigado por participar neste Behind the Scenes. A Joana é responsável de uma das maiores equipas aqui na gestão administrativa dos recursos humanos e, portanto, tem com certeza responsabilidade sobre os principais processos da casa e nós sabemos que estes processos nas áreas transacionais têm uma tendência a ser burocráticos. Aliás, foi daquilo que mais vimos durante a fase de mapeamento e de levantamento da situação atual. Nomeadamente, a burocracia vem de uma necessidade muito grande, até pela responsabilidade dos processos que desempenham, de verificar, controlar, validar toda a informação com que lidam. O projeto Kaizen trouxe alguns desafios e trouxe alguns paradigmas novos. Quer falar um bocadinho sobre como é que resolveram alguns dos temas mais burocráticos e que tipo de energia é que o projeto Kaizen trouxe à equipa? Claro que sim. Antes de mais, é importante dizermos que a direção sempre foi muito atenta e muito proativa. Sempre procurámos novas formas de fazer e tentámos sempre melhorar os nossos processos. Mas é um facto que com a vida do Kaizen tivemos tempo para parar e, portanto, para olhar para todas as ideias que tivemos e também para despertar para algumas novas que nos foram dadas pelo Kaizen. E, portanto, foi sempre muito importante também termos o vosso apoio. De encontro à tua pergunta, a gestão administrativa tem várias aplicações. Estas aplicações controlam grande parte dos nossos processos macro e, resultante destas mesmas aplicações, temos documentação de suporte. Aquilo que nós percebemos com o Kaizen foi que, essencialmente, esta validação poderia começar a ser feita pelos robôs que já temos e poderia, portanto, ser estendida a estas aplicações. Este tipo de validações, como a equipa de projeto teve a oportunidade de ver, é um processo moroso, que leva bastante trabalho à equipa e que não tem qualquer tipo de valor acrescentado e que, portanto, a utilização destes robôs e a automatização deste processo fez aqui com que a equipa tivesse tempo para estar atribuída a outro tipo de tarefas. Com isto, conseguimos reduzir em cerca de 80% o número das validações manuais que eram feitas anteriormente. Outro exemplo, temos o processo das admissões, em que automatizámos um documento de preenchimento pelos candidatos e, desta forma, reduzimos em quase 100% as incoerências de informação. Muito bem. Excelente, bons exemplos. No que respeita à eliminação de validações manuais por automatismos, sabemos que quando eles são bem implementados, não só libertam carga da equipa, como também permitem que haja menos erro, porque se o automatismo estiver bem feito, com certeza que não tem aquele fator do erro humano que existe em qualquer equipa e é natural. Portanto, muito bem. Esta dinâmica toda de digitalização ou de automação, como a Joana, como disseste, não é novo no grupo, já o faziam e continuamos a fazer, mas neste caso fizemos algumas coisas durante o projeto que recorreu a ferramentas que se calhar não utilizavam tantas vezes e que têm algumas vantagens. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso e aquilo que deixamos aqui durante a implementação para futuro e quais são as vantagens desta autonomia? Sim, portanto, como eu já tinha dito, a empresa e a direção está sempre em busca das novas tendências e, portanto, já tínhamos algumas ferramentas de automação nos nossos processos e foi muito bom ter a perspectiva do Kaizen no sentido em que podemos alargar o uso dessas mesmas ferramentas e até utilizá-las noutras aplicações que habitualmente nós não estávamos a utilizar. Sim. Relativamente também ao cunho do Kaizen aqui na direção, percebemos a importância do desenvolvimento das competências internas dos nossos colaboradores,
Portanto, percebemos que podemos ser autónomos e que podemos nós também implementar melhorias sozinhos, sem estarmos dependentes de outros departamentos. A ferramenta do Office 365 é um exemplo claro daquilo que a gestão administrativa consegue fazer sem interferência de outros departamentos. Excelente, portanto estamos a falar de polivalência, não apenas nas funções que desempenhamos no dia-a-dia, mas ser polivalentes também porque temos capacidade de fazermos nós próprios a mudança, até num ambiente transacional e de digitalização, através de ferramentas como o Office 365. Sim, isso mesmo. Acho que também é importante dizer que toda a equipa, de diversas formas e em diversos projetos, esteve envolvida no projeto Kaizen. Todos gostaram muito, todos perceberam a importância do projeto Kaizen. Ainda hoje a equipa continua empenhada, como sempre, e continua envolvida em todos os projetos e também em não fazer esquecer o conceito de Kaizen. Joana, obrigado pelas palavras, por este testemunho daquilo que foi o projeto, mas acima de tudo também obrigado pela energia com que sempre puseste durante o projeto e que foi essencial para termos conseguido ultrapassar todos os desafios, e é muito bom sentir que alguns dos conceitos, muitos dos conceitos, estão presentes e continuam presentes no dia-a-dia da vossa operação. Obrigado. Obrigada. Bom dia, Liliana. Olá, bom dia, Filipe. Bem-vinda a este Behind the Scenes. Obrigada pelo convite. A Liliana, como responsável da linha de apoio aqui na gestão administrativa, acompanhou todo este processo de implementação desde o início. Certo. E, portanto, tem imensa responsabilidade em alguns processos também. Já falamos muito de processos, eu queria agora falar um bocadinho de pessoas e da parte cultural. Certo. Um dos desafios que nós tínhamos desde o início aqui no departamento era criar mais polivalência. Portanto, nós temos equipas segregadas por função, segmentadas, e sabemos que há dias em que há mais carga em algumas áreas ou em algumas equipas do que outras. E, portanto, uma das visões do departamento foi sempre criar mais polivalência, o que significa preparar pessoas para aceitarem ou realizarem tarefas diferentes. Com este desafio da polivalência vem uma dificuldade acrescida, que é a variabilidade. Portanto, temos que garantir que todas as pessoas que desempenham determinada função têm níveis de performance idênticos. Como é que resolveram este desafio e como é que estão hoje a resolver este desafio? Então, Filipe, como sabe, a nossa equipa é uma equipa bastante vasta e nós tínhamos aqui um objetivo, que era tornar a nossa equipa mais consistente e que realizasse as suas tarefas do dia-a-dia de forma coesa e também de forma eficaz. O Kaizen ajudou-nos aqui nesta parte porque nos disponibilizou aquilo que são templates de OPL. Portanto, as OPLs são standards de trabalho que de forma prática e até um bocadinho simplista nos dão o passo a passo de um determinado processo. Desta forma, nós conseguimos não só dar a todos ferramentas que permitam executar o processo da melhor maneira que conhecemos, pelo menos até à data, e reduzir a variabilidade na execução desses mesmos processos. As OPLs tornam-se então assim um instrumento de trabalho de grande importância para nós, quer para os técnicos mais recentes e que estão, portanto, em plano de formação e que a qualquer momento podem consultar estes documentos e esclarecer uma qualquer dúvida, quer também para os técnicos mais experientes que assumem aqui a responsabilidade de ir verificando se há melhorias a fazer ao documento, se há informação que já está desatualizada e que, portanto, precisa de ser atualizada tendo em consideração os processos que temos à data, e é uma dinâmica bastante interessante porque conseguimos envolver toda a equipa. Muito bem, Liliana, está percebida a importância das normas e da criação dos standards. Vocês com certeza têm um desafio adicional, que é selecionar a todo momento a quem vão treinar, até porque têm os tais picos e têm que reforçar equipas continuamente e, portanto, têm que gerir esta parte de a quem priorizar a formação. Como é que o conseguem fazer? Então, em simultâneo com a criação das OPLs, nós optámos aqui também por introduzir um plano de treino. O plano de treino, através da matriz de competências, dá-nos uma visão daquilo que são os processos que têm OPLs construídas e também o grau de à vontade de cada uma das pessoas da nossa equipa, consoante determinado processo. Portanto, nós conseguimos perceber quais é que são os colegas que têm uma maior agilidade no processo X,
quais é que são os colegas que ainda não se sentem tão capazes neste mesmo processo e alocamos os colegas que têm maior agilidade aos que têm uma menor agilidade. Para além disso, esta matriz de competências permite-nos eleger um grupo de técnicos mais capaz e mais capacitado em determinado momento e alocar esses técnicos aos novos técnicos que chegam e possibilitar e tornar mais eficaz a formação destas novas pessoas. Então, muito bem, esta matriz de competências e a normalização vem, na prática, reforçar um processo que vocês já tinham de transferir e realocar recursos consoante a necessidade e, portanto, veio facilitar a gestão da variabilidade que têm no dia-a-dia. Em particular, houve um paradigma que tiveram que quebrar, lembro-me perfeitamente, havia esta parte de dar visibilidade sobre aquilo que as pessoas conheciam ou não conheciam e isso era uma coisa que não se fazia anteriormente e que foi necessário para a matriz de competências, tiveram que o quebrar, quebraram o paradigma com sucesso, portanto foi muito bem. Na linha desta na linha desta questão da transparência e da visibilidade sobre factos, um outro tema comum nas áreas transacionais são os níveis de serviço internos, especialmente portanto, áreas de suporte a uma operação ou a um negócio core. E aqui não era exceção, portanto, vocês têm níveis muito exigentes de serviço, têm que cumprir com determinados prazos, mas a verdade é que dependem de outras áreas, nomeadamente áreas de operação, que muitas vezes entram pelos vossos prazos dentro, sem pedir licença, e não havia visibilidade disso. Portanto, também se conseguiu trabalhar neste mindset, nesta capacidade de criar indicadores, criar e medir e acompanhar níveis de resposta para conhecer internamente aquilo que estamos a oferecer, mas também partilhar com as vossas áreas. Como é que foi este desafio? O que é que montaram? Como é que está hoje em dia e que benefícios é que tem? Sim, Filipe, como disse, nós tivemos que alterar aqui um bocadinho aquilo que é o nosso paradigma e percebermos onde é que estávamos a alocar os nossos recursos e o nosso tempo. E por isso, e considerando todos os processos que mapeámos em conjunto com o Kaizen, criámos níveis de serviço e métricas adequadas para medir estes níveis de serviço. Portanto, atualmente o que nós temos são níveis de serviço que medimos semanalmente, porque dizem respeito a tarefas mais rotineiras e que têm um grande peso naquilo que é o dia-a-dia da equipa, e depois temos também níveis de serviço que vamos medindo mensalmente. Todas as semanas nós fazemos este reporte dos níveis de serviço à nossa equipa, portanto, em reunião nós dizemos aquilo que foram os níveis de serviço da semana anterior e, para além disso, estes níveis de serviço são também afixados em sala, num quadro que foi criado para o efeito e, portanto, qualquer um de nós pode, a qualquer momento, quando tiver disponibilidade, consultar esse quadro e verificar quais é que foram os níveis de serviço da semana anterior e acreditamos que desta forma conseguimos preparar o nosso trabalho da semana atual de forma mais informada, pelo menos. A construção destes níveis de serviço e também este hábito de os reportar, quer internamente, quer à organização, permite-nos aqui termos nós uma maior visibilidade daquilo que são os nossos processos e a quantidade e qualidade que entregamos nos mesmos e permite-nos também perceber quais é que são os processos que têm aqui algum espaço de melhoria, dando também a conhecer à organização o que andamos a fazer e qual é o nosso objetivo. Excelente, dar visibilidade sobre a performance de um determinado processo, seja para equipas internas ou mesmo para o resto da organização, com certeza que contribui para focar e para sermos mais eficientes. Entretanto, como vimos durante os mapeamentos que fizemos, um dos fatores que mais prejudica a eficiência dos nossos processos internamente aqui na área administrativa e que também são comuns a outras organizações de natureza semelhante e processos transacionais, é que recebemos muitas vezes processos mal instruídos. E, portanto, temos que usar carga nossa, usar tempo da equipa para retrabalhar ou para enviar para trás. E isto, para além de prejudicar na eficiência, também prejudica ao cliente final, porque acaba por ter o problema resolvido mais tarde. Um exemplo concreto que têm é os CAFs, aqui, portanto, os controlos após fecho, que é um relatório mensal que dá uma lista extensa de erros que têm que ser corrigidos pela equipe e que demora ainda alguns dias a tratar e, portanto, com muita carga e muita dedicação da equipa, mas que quando nós analisamos são sempre os mesmos erros. E daí
parte do desafio foi também criar uma dinâmica para tentarmos resolver a causa raiz dos problemas. Como é que geriram esta implementação? Que benefícios vos trouxe e também quais foram os desafios? Sim, então Filipe, como disse e muito bem, os CAFs eles são relatórios de controle interno que nos permitem monitorizar aquilo que foi inserido por cada um de nós em sistema ao longo de um processamento e que pode ter aqui algum impacto naquilo que é o vencimento dos nossos colaboradores. Pela análise destes relatórios, o que nós pretendemos, naturalmente, é a eliminação de possíveis incoerências que possam existir e que depois impactem naquilo que é o produto final. Ou seja, nós aqui na equipa, nós inserimos uma quantidade enorme de dados e uma quantidade enorme de alterações e era necessário criar aqui uma ferramenta que, em momento posterior, nos permitisse olhar para tudo o que foi inserido e perceber se de facto a informação que tínhamos colocado em sistema correspondia à realidade e se encontrava em conformidade. Com a ajuda do Kaizen, o que fizemos em relação a este tema foi passámos a disponibilizar estes relatórios em SharePoint, portanto uma ferramenta de Office 365 que nos permite a todos termos uma visão geral e podermos depois também analisar de onde é que vêm estas inconformidades e podermos olhar para os processos que se traduzem em maiores incoerências e perceber onde é que podemos melhorar estes processos e o que é que podemos fazer para que não exista tanto retrabalho por parte da equipa na correção nestes pequenos ajustes, nestas pequenas correções. Pois é uma excelente aplicação do conceito de matriz de autoqualidade, em que vocês são capazes de documentar onde é que há a origem dos problemas, também qual é a origem, portanto, também onde é que o problema é detectado e de uma forma estruturada analisarem os principais contribuintes e as causas raiz para tentarem eliminar esse retrabalho da vossa equipa. Liliana, muito obrigado pelo testemunho neste behind the scenes. Obrigada, essencialmente, muito obrigado pela energia com que sempre tiveste durante a implementação do projeto. Obrigada, foi essencial e acho que os resultados estão à vista. Obrigada eu pela experiência. Obrigado, Susana. Acabamos de ouvir alguns bons exemplos de melhoria de processos. Também falamos de desafios e de soluções para a componente cultural e a componente das pessoas. O projeto acabou há cerca de um ano. Como é que hoje ainda implementam esta cultura de melhoria e todos os paradigmas que foram quebrados e que vos levam com certeza a outras oportunidades? Bem, Filipe, o Kaizen despertou-nos para uma nova forma de olharmos para os nossos processos. Até hoje, em tudo o que fazemos, nas pequenas tarefas, nos grandes processos, estamos sempre com o mindset de procurar eficiência, simplificar, acabar com o retrabalho. E isso não só nos processos internos, mas também transpomos isto para a nossa relação com outras áreas da empresa, que não tiveram o projeto Kaizen com elas, mas que beneficiam do nosso mindset e da nossa forma de trabalhar. Além disso, a Jerónimo Martins deu-nos a possibilidade de desenvolver internamente os recursos da nossa equipa com formação em algumas aplicações que nos permitem ser autónomos em automatizações, pequenas automatizações que fazemos ou em gestão de processos que conseguimos simplificar de forma autónoma sem ter que recorrer a outras áreas que eram um constrangimento que tínhamos anteriormente. Temos explorado muito essa vertente desde que o Kaizen se foi embora, no sentido de otimizar transferências de informação através de novas aplicações ou documentos e, portanto, temos explorado bastante estas ferramentas que a organização nos deu, aliadas à metodologia Kaizen. Muito bem. Interessante que acabou de referir que o impacto do projeto Kaizen nesta área transbordou para outras áreas e hoje, se calhar, um bocado o mindset que foi criado aqui também está a ajudar a melhorar processos mais transversais, o que tem que envolver outros departamentos e outras áreas. Com certeza que tiveram aqui que vencer muitos desafios.
há coisas que aprenderam e coisas que foram determinantes para fazer a mudança. A esta distância, hoje, o que é que diz que são os fatores, ou os principais fatores de sucesso para conseguir qualquer organização implementar esta mudança cultural e ter, de facto, equipas que não só executam as suas tarefas e os seus processos no dia-a-dia, mas que também tenham tempo e competências para pensar na melhoria daquilo que realizam todos os dias? Então, o fator crítico de sucesso que conseguimos com o Kaizen foi implementar um mindset de questionar os paradigmas e de pensar se os processos estão a ser feitos da forma mais eficiente possível. Nós temos uma equipa bastante diversificada, com diversos graus de senioridade, e todos eles beberam da filosofia Kaizen e todos eles aplicam esta metodologia no dia-a-dia em coisas simples. Sabemos que muitas vezes olhamos para um processo e podemos identificar aqui uma otimização que representa 1 segundo de poupança de tempo no processo em si, que parece pouco, mas quando o processo é executado milhares de vezes, a poupança é muita. E muitas melhorias e pequenas eficiências podem tornar-se uma eficiência muito grande. E, portanto, todos nós hoje em dia temos esse mindset e trabalhamos para o construir. Outro fator de sucesso tem a ver com o facto de as próprias equipas que executam as tarefas são as equipas que procuram e encontram a solução. E isto leva a que a própria equipa esteja comprometida com a solução e, portanto, seja muito mais simples a implementação e o acreditar que a solução que foi encontrada é a solução correta. Obrigado, Susana. Acabou de referir a 2 fatores de sucesso, ou identificou 2 fatores de sucesso que de facto estão muito ligados com os nossos princípios, portanto qualquer pequena melhoria deve ser implementada, e outro também muito importante é que quando ela é definida e implementada pela equipa do dia-a-dia, é muito mais fácil conseguir rapidamente os resultados, porque estamos todos comprometidos naquilo que acabamos de desenhar e construir. Obrigado. Bom, estamos a chegar ao fim deste evento. Falamos muito de melhorias em processos e cultura que foram a realidade e que são a realidade da área. Com certeza que tem desafios para o futuro. Perguntava-lhe agora, próximos passos, quais são as dores que quer resolver, quais são os desafios que tem para o futuro, o que é que quer fazer aqui na área de gestão administrativa? Aqui o trabalho nunca acaba, não é? Porque uns processos vão-se automatizando, mas vão aparecendo outros e coisas novas, e portanto o nosso objetivo é continuar a trabalhar no sentido da simplificação de processos, de eliminar as tarefas redundantes e o retrabalho, continuar com a automatização dos processos, quer através de automatizações pequenas que consigamos fazer internamente, quer através de robôs ou de outras aplicações que nos permitam melhorar a eficiência dos nossos processos. E, além disso, continuar a trabalhar com a equipa no mindset sempre da busca da eficiência e dar-lhes capacidades e formação no sentido de eles conseguirem autonomamente fazer e desenvolver estes processos. Muito obrigado, Susana. Primeiro, pelo tempo que nos disponibilizou e abrir um bocado as portas aqui de sua casa para mostrar e para documentar aquilo que é um excelente caso de melhoria, mas também obrigado, e disso mesmo à Liliana e à Joana, pela energia positiva com que liderou a equipa de implementação e que foram fundamentais para termos conseguido vencer todos os paradigmas e todos os desafios que vencemos e implementar as melhorias. Portanto, votos de muita melhoria, sustentada, e até breve. Obrigada, Filipe. Até breve.